Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, né? Vamos começar fazendo correção da nossa aula de número 6, a nossa aula anterior. O exercício 1 falava o seguinte: que tipo de isometria podemos perceber nessa imagem? Se você observar nessa imagem, tem cavalos rosas, cavalos azuis, cavalos brancos, né? Então, esses cavalos brancos em relação ao azul, eles mudaram de lugar, certo? Esse branco, ele veio para o lugar do azul aqui, ó. O branco, o azul. Branco, azul, branco, azul, certo? Então, isso se chama translação, ok? Esses cavalos são os mesmos desses, só que de cor diferente, certo? E se você observar, esse cavalo é esses de cabeça para baixo. Então, isso se chama rotação. Girou ele e deixou ele de cabeça para baixo, ok? Então, que tipo de simetria que nós podemos ver nessa imagem? Translação e rotação seria a resposta correta, tá bom? Continuando depois, a questão de número 2. Observe as calçadas fotografadas abaixo, né? Nós temos Copacabana, no Rio de Janeiro, e nós temos essa calçada lá em São Paulo, certo? Em São Paulo, no estado de São Paulo. Que tipo de simetria que há na calçada de Copacabana? Se você observar, é a simetria de translação, certo? Os riscos, eles vão mudando de lugar, eles são transladados para outros locais, mas sempre seguindo o mesmo padrão, certo? E nessa da calçada de São Paulo, se você observar, também tem a simetria de translação, né? Porque cada um vai sendo jogado para outro lugar, né? E temos a simetria de reflexão em relação a um ponto. Pegando esse ponto aqui, né? E refletindo ele de cá, certo? Esse aqui é reflexo desse aqui, não é reflexo do outro, certo? E também temos a simetria de rotação. Então, é translação, reflexão e rotação. Se eu girar isso aqui, eu consigo chegar aqui, aqui. Eu consigo mudar a figura de lugar, eu consigo fazer rotações com ela, certo? Então, essa seria a resposta da letra B, ok? A questão de número 3. A imagem a seguir representa uma simetria. Para que ela não apresente uma simetria, mas para que eu faça com que ela apresente uma simetria, é preciso excluir o quê? Para essa figura passar a ser simétrica, eu tinha que excluir o zíper, não é? Porque de cá não tem, certo? Eu teria que excluir essa alça lateral, porque de cá não tem, certo? Se eu excluir, aí você pode passar o eixo de simetria aqui, ó. Esse lado vai ser exatamente igual a esse. Só tem que tirar o zíper e essa alça. E aí esses dois lados, o lado da direita da mala e o lado da esquerda da mala, vão passar a ser iguais. Vão passar a ser simétricos, ok? E a 4, a figura a seguir é um hexágono regular. Essa figura tem 3 eixos de simetria, 6 eixos de simetria, 12 eixos de simetria ou não tem eixos de simetria. Os eixos de simetria são os eixos que deixam a figura igual dos dois lados, certo? Então, se eu passar um eixo aqui, ó, esse lado de cima e esse lado de baixo são exatamente igual. Essa figura é igual a essa figura, certo? Mas se eu passar o eixo aqui também, essa figura formada aqui é igual a essa figura formada aqui. Então, temos vários eixos de simetria. Temos 1, temos 2, temos 3, temos 4, temos 5, temos 6. E aí já volta no 1 de novo. Então, essa figura, né?
Se eu pegasse ela aqui, ó, sim, ela tem o primeiro, ela tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí já volta o sétimo, não, já cai no primeiro de novo. Ela tem apenas 6 eixos de simetria. Existem 6 retas que, se eu desenhar elas aqui, reta 1, reta 2, reta 3, reta 4, reta 5 e reta 6, essas 6 retas, se eu desenhar elas, a figura de um lado vai ficar igual à figura do outro, tá bom? Então, isso é o eixo de simetria, certo? Mais profundamente, a gente vai estudar isso mais adiante, tá bom? Isso é mesmo só um pouco para vocês ir acostumando com as palavras, certinho? Vamos então para a nossa próxima aula. Voltando então aqui para a nossa aula, né? Hoje a gente vai começar com a nossa aula de número 7, ok? Então aqui já está escrito, gente, é para copiar a partir de aqui, é para tirar a xerox a partir daqui. Tem 3 coisas para ser feita. O cabeçar é a primeira, copiar a teoria ou xerocar a teoria é a segunda, copiar os exercícios e responder é a terceira. São 3 etapas. Começando a nossa primeira etapa, né? Você vai começar fazendo sua tarefa. Aula de número 7, nome completo, série, sétimo A ou sétimo B, o período do dia 11 ao dia 18, certo? Eu sou o professor Weder, professor de matemática de vocês. Feito isso aqui, você já está garantido que eu consiga validar a sua aula, porque eu tenho que saber o número da aula para me marcar que aula que você está mandando para eu corrigir. E eu tenho que saber o período também, para eu saber qual o número da aula. Eu tenho que saber seu nome, para eu saber também a sua série, para eu saber seu nome, para mim saber aonde que eu vou marcar seu visto. Se você não faz isso, fica difícil para eu fazer a validação das suas tarefas, certo? Hoje a gente vai começar aqui vendo a circunferência, certo? O que é a circunferência? A gente vai começar a estudar ela. Circunferência, gente, é uma figura plana constituída pelo conjunto de pontos que estão à mesma distância de um centro. Conhecidos elementos da circunferência, chamamos de centro ou origem o ponto que está no centro. E de raio, todos os segmentos de reta que ligam o centro até essa circunferência da corda. Qualquer segmento que liga duas extremidades da circunferência e de diâmetro qualquer, corda que passa pelo centro. Vamos falar mais sobre isso aqui. Ó, primeiro eu quero explicar para vocês sobre a circunferência. Deixa eu desenhar uma circunferência aqui, ok? Então, vai ter um pontinho aqui no centro, certo? Esse pontinho, ele pode ser chamado de C de centro ou O de origem, tanto faz, ok? Então, o que eu quero que vocês saibam que os elementos da circunferência, né, são chamados de centro ou de origem, o ponto que está no centro, certo? Depois, são chamados de raio, o segmento de reta que liga o centro até a circunferência. Então, ó, daqui até aqui, 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 todas são a mesma distância. Então, esses elementos, eles são chamados de raios. É só lembrar do pneu da bicicleta, né? Os raios liga o pneu, que é a circunferência, até o centro, né? Até o cubo da bicicleta, certo? A gente tem também a corda, que é qualquer segmento que liga duas extremidades da circunferência. Se eu pegar essa extremidade e ligar aqui, isso é uma corda. Se eu pegar e ligar aqui, é outra corda. Se eu ligar aqui até aqui, é outra corda. Daqui até aqui é outra corda. Então, cordas são qualquer um dos segmentos que liga duas extremidades da circunferência, certo?
E por último, nós temos o diâmetro, outro elemento da circunferência. O diâmetro é qualquer corda que passa pelo centro, que passa pela origem. Então, se eu pegar aqui, ó, daqui e ligar aqui, passando pelo centro, isso aqui é um diâmetro, certo? O diâmetro é representado pela letra D. Olha aqui, ó, daqui até aqui é outro diâmetro, daqui até aqui é outro diâmetro. Se você observar o diâmetro, eles são 2 vezes o tamanho do raio. Ou ainda, o raio é você pegar o diâmetro e dividir ele no meio. Olha aqui o diâmetro. Se eu dividir ele aqui no meio, sobrou um raio de cá e um raio de cá, certo? Então, o raio é o diâmetro dividido por 2, ok? Então, continuando aí com os elementos da nossa circunferência, né? Vamos falar o seguinte. Para construirmos uma circunferência, precisamos de um ponto conhecido como centro, ou seja, a origem de uma distância determinada que será chamada de raio. A circunferência é formada por todos os pontos que estão na mesma distância R desse centro. Note que o centro não faz parte da circunferência, mas ele é uma referência para a sua construção. Entendendo bem a construção das circunferências, podemos definir seus elementos que são o centro, o raio, a corda e o diâmetro, que eu acabei de falar lá atrás para vocês, certo? O centro e o raio são fundamentais para a construção da circunferência. Como o nome sugere, o centro é um ponto que está a uma mesma distância da circunferência. Já o raio denota por R é qualquer reta, o segmento de reta, que parte do centro e vai até a circunferência. A distância R de grande importância para calcular a área e calcular o comprimento da circunferência. Então, se você observar aqui, ó, esse é o centro da circunferência, ok? Esse de vermelho, isso aqui é o raio da circunferência. E esse de preto, certo? Esse aqui de preto, ó, isso aqui é a minha circunferência, ok? A minha circunferência, ela vai ter um centro, certo? E se você observar desse centro até ela, a distância sempre vai ser a mesma, ok? Todas essas distâncias aqui, ó, são a mesma, partindo aqui do centro, ok? Cada uma setinha dessa de verde aqui é um raio dessa circunferência, que é a origem até a linha que está em preto, que é a minha circunferência, ok? Então, circunferência, gente, é só essa linha que está desenhada de preto aí para vocês, mas ela depende do centro e ela depende do raio para ela existir, ok? Então, o centro C e o raio R, certo? A corda e o diâmetro. Corda é qualquer reta que você passa, né? É qualquer segmento de reta que possui 2 extremidades nessa circunferência. Já o diâmetro, ele é uma corda também, só que ele é especial porque ele passa pelo centro da circunferência, sendo então a maior corda da figura. Então, ó, se você pegar e ligar do ponto D até o ponto E, isso aqui está na circunferência, isso aqui também está na circunferência. As extremidades D e E estão na circunferência. Então, isso, eu chamaria isso de corda. Se você pegar aqui desse ponto A até o ponto B e ligar, isso aqui também seria uma corda, certo? Se você pegasse aqui do ponto F até o ponto E, isso aqui também seria uma corda. Só que essa corda, ela é uma corda especial, ela é a maior corda que você consegue. É a corda que passa pelo centro. Então, a corda que passa pelo centro
ela é chamada de diâmetro, certo? Uma corda que passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro, tá bom? Diferença entre círculo e circunferência. A gente às vezes vê a palavra círculo, a gente vê a palavra circunferência, e a gente pensa que é a mesma coisa, e vocês vão ver que não é. Eu já mostrei para vocês o que é a circunferência. Circunferência é aquela linha redonda que estava desenhada de preto lá atrás, certo? Mas vamos descobrir o que é o círculo? Muitos acham que a circunferência e o círculo são a mesma coisa, porém, não é bem assim. Como vimos, a circunferência é o conjunto de pontos que estão numa mesma distância do centro. Já o círculo vai ser a região delimitada pela circunferência. De forma direta, circunferência é o contorno e círculo é a região interna da figura. Então, aqui, ó, você vai conseguir ver. Circunferência é a minha linha preta aqui, ó, que eu estou passando vermelho por cima, certo? Isso é a circunferência, ok? É a mesma daqui do centro até ela sempre tem uma mesma distância, que a gente chama de raio, certo? Agora, o círculo, gente, já é a região delimitada pela circunferência. Então, aqui, ó, eu tenho uma circunferência, concorda? A região delimitada é toda essa região aqui dentro. Então, toda essa região aqui dentro da circunferência, interna à circunferência, eu vou chamar de círculo, ok? Viu a diferença? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra? E às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Então, círculo e circunferência. Círculo é a figura plana formada por todos os pontos que estão à mesma distância não nula de um ponto fixo desse plano. O círculo é a figura plana formada por uma circunferência e pela região interna a essa circunferência. Reunindo tudo que a gente viu nas imagens anteriores em uma única imagem, nós teríamos esse desenho aqui, ó. Nós teríamos isso, ó, o O, que é o centro ou a origem, né? Nós temos o ponto CD, que é uma corda. Nós temos o ponto BE, que é outra corda, só que como ela passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Nós temos o ponto OA, que vai do centro até a extremidade. Então, isso é um raio, certo? E quando uma corda separa um pedaço da circunferência aqui, ó, isso é chamado de segmento circular, certo? Quando uma corda e outra corda, aliás, corda não, quando um raio e outro raio, ele delimita uma região, mas olha que essa está pegando aqui no centro, essa aqui não estava. Essa região aqui é um setor circular, ok? Olha o segmento circular, ele não vai até o centro, ele está pegando de fora, ó. Agora, o setor circular, ele pega lá no centro, para fora, ó. Certo? E além disso, gente, se eu medir aqui esse pedacinho aqui, ó, em cima da circunferência, do ponto A até o ponto C, isso aqui é chamado de arco da circunferência, ok? Então, nessa imagem eu posso exemplificar tudo para vocês. O que é uma corda? Uma corda é um segmento de reta que liga duas extremidades da circunferência, não passando pelo centro, né? E quando essa corda passa pelo centro, aí ela se torna um diâmetro, certo? E quando eu pego esse diâmetro e divido ele na metade, isso aí é o meu raio, certo? Essa região interna aqui toda é o meu
círculo, não é? E essa linha que contorna é a minha circunferência, ok? Não esqueça disso. A gente está vendo, por enquanto, teoria, depois a gente vai entrar em cálculo, certo? Então, o raio é o segmento que lida com o centro a um ponto da circunferência. A corda é um segmento que liga dois pontos da circunferência. O diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência, e sua medida é igual ao dobro do raio. Eu disse para vocês lá no início, né? Nós temos que o diâmetro é igual 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Arco é parte da circunferência determinada por dois pontos que estão em cima dela, certo? Essa linha roxa aí. Setor circular é a região plana determinada por um arco e pelos dois raios que têm extremidades coincidentes com a extremidade do arco, que é essa região verde aí que vocês estão vendo aqui, né? E segmento circular é a região delimitada apenas por uma corda, ok? E pela circunferência, certo? Vamos para os exercícios, vamos tentar fazer esses exercícios, né? Copiar e responder os exercícios e estou esperando a devolutiva de vocês. Na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades com vocês, certo? Gostaria de dizer para vocês, né, que estamos passando por um período muito difícil, né, nesse momento. A pandemia ela está se agravando na nossa cidade, muitas pessoas têm se tornado doentes, né? Então vamos tentar de fazer aglomerações, vamos tentar ficar em casa. Se você não trabalha, fique em casa, vai estudar, certo? Vamos salvar a vida dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, certo? Que são pessoas mais velhas. Às vezes a gente sai lá fora, a gente pega a doença e não sente nada, mas ela mata eles, certo? Então vamos, nesse período agora mais crítico, tentar ficar dentro de nossas casas, certo? Não é fácil, mas a gente tem uma opção. Assiste uma televisão, estuda, faça as tarefas de matemática, né? Isso tudo vai passar e com a graça de Deus vai ficar só as lembranças disso, né? Para a gente ter lições com isso tudo que está acontecendo, para a gente ser pessoas melhores, certo? Mas não vamos pôr nossa família em risco, não, certo? Fiquem todos com Deus, fiquem todos em segurança. Tenho muita vontade de voltar para a sala de aula, para dar aula para vocês novamente, mas por enquanto ainda não é possível. Mas logo, logo a gente vai se reunir na sala de aula, vocês vão ver que tudo é diferente, certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.